moçada, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos passar para vocês a inversão de matrizes. O que eu devo saber da inversão de matriz? Toda matriz quadrada é candidata a ter inversa. Daqui a pouco vocês vão ver que existem infinitas matrizes que têm inversa e existem também infinitas matrizes que não têm inversa. Mas quem é candidato a ter inversão ou não ter inversão é a matriz quadrada. Mas para isso, para eu colaborar com vocês nesse aspecto, para mostrar a técnica de desenvolvimento, como é que acha essa matriz inversa, eu preciso apresentar para vocês uma matriz famosa, e ela vai ser fundamental nessa técnica, na aplicação dessa técnica para achar a inversa. Essa matriz chama-se matriz identidade. Qual que é a característica da matriz identidade? É toda matriz quadrada que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos serão nulos. Repetindo, é toda matriz quadrada em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos serão nulos. Qual que é a primeira matriz de identidade que existe? A matriz de identidade de ordem 1 por 1. Não esquecer que a matriz de identidade também pode ser chamada de matriz unidade. Você vai me perguntar o seguinte, mas peraí, matriz unidade, número, unidade, número, unitário. Eu já vi comentários desse tipo, você já viu comentários de unidade em relação ao número 1, mas tem alguma semelhança aí sim, eu vou te mostrar o porquê. Vamos apresentar para vocês as matrizes que são chamadas de identidade. Primeira matriz, representando a matriz de identidade pela letra I, que é a letra inicial da palavra identidade. Vamos representar de forma maiúscula, eu já sei que ela tem que ser quadrada, então a primeira identidade que existe é de ordem 1 por 1. Posso representar ela simplesmente assim, I1. Aqui já fica caracterizado que o outro número 1 que representa a coluna não foi esquecido. Tá? Não é necessário por definição, basta eu colocar um número aqui para representar o índice, que já fica caracterizado que essa matriz é quadrada. Esse número 1 da identidade coincide com o número 1 da álgebra que você já conhece, pelas próprias características da definição. Vamos apresentar para vocês a identidade de ordem 2, pode ser escrita assim também, ordem I2. Qual que é a característica? Elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos serão nulos. Observe, 1 são os elementos da diagonal principal e os outros elementos sendo nulos, 0, 0 está aqui representado. Vamos dar mais um exemplo. Na verdade existem infinitas matrizes de identidade, vou colocar só mais um, que já é suficiente para poder te explicar. Matriz de identidade de ordem 3 por 3 ou simplesmente I3. Qual que é a característica? Elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos serão nulos. Futuramente você vai também chamar essa matriz de triangular, quando a gente estiver vendo a próxima matéria, chama de determinantes, Mas então vamos chegar por lá, vamos com calma aqui. Por que essa matriz também é chamada de unidade? Vamos representar aqui num cantinho? Vamos representar aqui. Se tivesse lá na álgebra o elemento da multiplicação 3 vezes o número 1, isso aqui é obsoleto para vocês. 3 vezes 1 é o próprio 3. Esse 1 aqui é chamado de unidade. Esse 1 é chamado de unidade e elemento neutro da multiplicação. Por quê? Qualquer número multiplicado por 1 gera o próprio número. Eu posso pensar assim para a representação da multiplicação de matrizes. A matriz identidade é também chamada de matriz unidade, ou seja, ela tem a mesma força do que esse número 1 aqui. Ela vai representar exatamente o número 1 das matrizes. Observemos um exemplo bem prático para você entender. Vamos considerar uma matriz A de ordem 2 por 2. Vamos colocar aqui de ordem 2 por 2, ou seja, duas linhas e duas colunas. Uma matriz de identidade de ordem 2 por 2 também, posso representá-la assim, e 2. 1 são as características, os elementos da diagonal principal iguais a 1, e os outros elementos serão nulos. Vamos fazer essa multiplicação. Baseado nesta informação, eu sei que esta matriz vezes a matriz unidade, se esse produto existir, vai gerar essa própria matriz. Já que isso aqui funciona como número 1 das matrizes, é também chamado de identidade, eu vou te explicar por quê. Vamos observar essa multiplicação. Bom, 2 por 2, reconhecendo esse produto, ele existe, você já sabe por quê, já foi explicado isso aqui para você. Essa matriz produto gera os extremos aqui com ordem 2 por 2. Vamos denominar essa matriz AI, que é a matriz produto, resultado, como matriz produto. Esse P aqui para identificar que eu tenho que fazer uma multiplicação. P de produto. Vamos lá, vamos observar. O que significa esse índice aqui? Primeiro número significa pegue a primeira linha da primeira matriz. Está aqui. Segundo número, o que significa isso? Pegue a primeira coluna da segunda matriz.
Na última aula nós usamos esse procedimento. Olha, bola, quadrado, bola, quadrado. Vamos observar. 2 vezes 1, 2, 3 vezes 0, 0, determina a soma. Isso você já aprendeu com facilidade, né? O que significa esse índice aqui? Pega a primeira linha da primeira matriz, aqui. Esse 2, pega a segunda coluna da segunda matriz, aqui. Vamos representar aqui os símbolos que nós escolhemos. Bola quadrada. Vamos, 2 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3, determina a soma. O que significa esse índice? Número 2, segunda linha da primeira matriz. Número 1, primeira linha da segunda matriz. Vamos colocar aqui os símbolos, bola, e aqui, quadrado, bola com bola, quadrado, assim por diante. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 0, 0, determina a soma. E o último número desse produto, P2, 2. O que significa esse índice? Segunda linha da primeira matriz, segunda coluna da segunda matriz, bola com bola, quadrado, e assim por diante, se fosse necessário. 1 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4, determina a soma. Bom, obviamente, se essa matriz aqui foi chamada de identidade, o que significa? Que multiplicar uma matriz pela identidade, também chamada de matriz unidade, tem que gerar a própria matriz. Como exemplo, nós temos aqui 3 vezes 1, 3. Matriz tem o mesmo comportamento. Vamos observar se é verdade. Este resultado tem que equivaler ali. Então vamos lá, vamos observar. Olha para cá, vamos ver se é verdade. 2 mais 0. 2, 0 mais 3. 3, 1 mais 0. 1, 0 mais 4. 4, e observem 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. Então, o que significa isso, professor? Significa que, se eu reconhecer que o produto existe, faça essa conta quem quiser. Uma vez que eu já sei que, observe aqui, se essa aqui é a matriz de identidade, multiplicar pela identidade significa multiplicar pelo número 1 das matrizes. O que significa isso? Vai gerar a própria matriz, independente de quem ela seja. Então, qual é o reconhecimento? Este produto existe? Existe. Vai ser de ordem 3 por 4. Vai ser de ordem 3 por 4. Coincidentemente ou não, resposta, a própria matriz A, independente de quem seja, contando que ela seja de ordem 3 por 4. Claro. Agora eu quero mostrar para vocês a técnica utilizada para determinar a inversão de matriz. Vou fazer só um comentário breve aqui de alguma coisa que você já conhece. Então eu vou exatamente tirar proveito dessa coisa que você conhece e montar a equaçãozinha. Observe, por favor, olha para cá. Qual que é o inverso de 2 terços? Você sabe que o inverso de 2 terços é 3 meios. O que significa inverter? Quem é numerador passa a ser denominador. Quem é denominador passa a ser numerador. Inverter, o próprio nome já sugere. Inverter, quem tem embaixo passa para cima, quem tem em cima passa para baixo, um vocabulário vulgar, para você entender melhor. O que eu posso observar na multiplicação de um número pelo seu inverso? Observe o que vai acontecer. 2 terços vezes 3 meios. 2 terços vezes 3 meios dá 1. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 6 dá 1. Eu vou apoiar exatamente neste procedimento para montar uma equação para tentar achar a inversa de uma matriz que supostamente tem inversa. Daqui a pouquinho, esse procedimento aqui é científico. Eu vou achar a inversa para vocês em questão de 5 segundos. Eu já até havia comentado isso com vocês em sala de aula, mas é verdade. Eu vou achar a inversa, sem um procedimento científico, um método que eu chamo de vulgar, em questão de 5 segundos, literalmente. E você vai acompanhar, qualquer um vai aprender. Mas por enquanto vamos dar a parte científica, sim. Olha para cá, por favor. Considerando uma matriz A quadrada de ordem 2 por 2, de ordem 2 por 2, se ela é quadrada, ela é candidata a ter inversa. Vamos observar se isso é verdade. Vamos apoiar nessa situação que nós explicamos para você agora. Qualquer número vezes o seu inverso dá 1. Mesmo procedimento para a matriz é válido. Qualquer matriz vezes a sua inversa. Vamos representar a inversa dela por A menos 1. Tudo que tem inverso, vamos colocar o menos 1 como expoente. A matriz A vezes a sua inversa, se existir, vai ser igual a 1. Mas o número 1 das matrizes não escreve assim. O número 1 das matrizes é representado pela letra E.
Não esquecer que se uma matriz quadrada está inversa, se ela é de ordem 1, a inversa vai ser de ordem 1 também. Se ela é de ordem 2, a inversa também será de ordem 2. Se ela é de ordem 3, a inversa também será de ordem 3 e assim por diante. Observem, por favor. Matriz A, 2 por 2, a sua inversa também, se existir, vai ser de ordem 2 por 2, já que isso aqui é uma igualdade, a identidade também tem que ser de ordem 2 por 2. Vamos obedecer essa equação, vamos obedecer a álgebra das matrizes. Olha para cá, matriz A, ele deu 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2. A matriz A menos 1, que é a suposta inversa, se existir, como eu não conheço ainda, vou chamar de A, B, C e D. Vou colocar algumas letrinhas aqui para você entender melhor. Isso aqui vai ser igual à identidade de ordem 2, a definição já te contou. A matriz quadrada, os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos serão nulos. Vou falar disso para você. Imaginando que você já esteja super habilidoso na multiplicação de matrizes, eu não vou fazer muita frescura mais. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Observe, por favor. Olha, linha com coluna. Vou pôr aqui bola, quadrado, bola, quadrado. Não esquecer que não existe divisão de matrizes. Logo, quem está pensando assim, essa matriz está multiplicando, fala com o vocabulário no lugar, passa dividindo, isso é absurdo matemática. Depois vamos explicar isso também por quê, tá? Pode ficar tranquilo. Olha para cá. Observe, por favor. Bola com bola, 1 vezes A, 2 vezes C. 2C, determina a soma. Vamos passar para cá, primeira linha, agora vamos multiplicar a segunda coluna. Bola com bola, quadrado com quadrado, coloquei os resultados aqui na frente. 1 vezes B, B, mais 2 vezes D, 2D, determinando a soma já foi colocado. Vamos passar para a segunda linha, imaginando que você já sabe fazer a multiplicação. Eu estou confiante nisso. A segunda linha também deverá multiplicar todas as colunas. Bola, quadrado, observem, 3 vezes A, 3A, 2 vezes C, 2C, determine a soma. E a última multiplicação, presta atenção, olha a segunda linha, em segunda coluna, bola com bola, quadrado com quadrado, 3 vezes B, 3B, 2 vezes D, 2D, determine a soma. Isso aqui vai ser igual a 1, 0, 0 e 1. O que é que implicou aqui? Uma multiplicação, já resolvemos. Depois disso, uma igualdade. Uma igualdade entre duas matrizes, basta você pegar todos os termos que ocupam as mesmas posições e fazer uma igualdade da seguinte maneira. Vamos lá, A mais 2C. Quem é que ocupa a mesma posição desse elemento na outra matriz, uma vez que elas são iguais? Isso aqui é A mais 2C, isso aqui é 1. Então, conclusão, A mais 2C é igual a 1. A mais 2C é igual a 1. Quem ocupa a posição desse termo na segunda matriz? Observe o mesmo posicionamento. B mais 2D é igual a 0. B mais 2D é igual a 0. Vou chamar isso aqui de equação 1. Vamos chamar isso aqui de equação 2. Vem para cá. Quem que ocupa a mesma posição desse elemento da segunda matriz? Observem. 3A mais 2C é igual a 0. Vamos escrever 3A mais 2C é igual a 0. E por último, quem que ocupa a mesma posição desse elemento na última matriz? 3B mais 2D é igual a 1. Vamos escrever 3B mais 2D é igual a 1. Vou chamar isso aqui de equação 3. Vamos chamar essa equação aqui de 4. Você observa que depois dessa igualdade determinamos 4 equações. E cada equação tem duas letras coincidentes com a outra. Observe, você vê, olha aqui, ó, A mais 2C não coincide com essa. A mais 2C, às vezes as letras coincidem com essa. Então, convenientemente, vamos fazer um agrupamento e, agrupando duas ou mais equações, é lógico, obviamente, nós teremos que resolver um sisteminha. Simples, sistema linear. Observem, agrupando equação 1 com equação 3. O que vai acontecer aqui? Olha, A mais 2C é igual a 1 e 3A mais 2C é igual a 0. Resolvendo esse sistema o mais simples possível, aplicando um dos métodos que você já conhece, eu vou chamar de método da soma. Vamos eliminar o Azinho.
Ou seja, o número que está aqui é o número 1. Qual o número que multiplicado por 1 cai em 3? Obviamente os sinais deverão ser trocados. Vamos multiplicar aqui por menos 3, não esquecendo que toda equação deverá ser multiplicada por menos 3, porque o equilíbrio deve permanecer, fazendo com fácil com todo mundo que é permitido. Menos 3 vezes A, menos 3A, menos 3 vezes 2C, menos 6C, que é igual a menos 3. Quem não é muito habilidoso em matemática, despreocupe. Daqui a pouco eu resolvo essa inversão em 5 segundos, literalmente. Foi para cá. 3A mais 2C é igual a zero. Aplicando o método da soma que você já conhece. Menos 3A com 3A, adeus, glória. Menos 6C mais 2C, menos 4C. Isso aqui será igual a menos 3 mais 0, menos 3. Multiplicando por menos 1, vamos obter 4C, que é igual a 3. Daí eu tiro que C é igual a 3 sobre 4. Achei um elemento. Pessoal, acabamos de achar C igual a 3 quartos. Como o sistema tem A e C, fatalmente pega essa letra C e substitui qualquer uma das equações e encontra o valor de A. O mais fácil aqui é você considerar a equação 1 e substituir C igual a 3 quartos. Nessa equação, vamos ver o que vai virar. Ó, considerando a equação 1, A mais 2C igual a 1, A mais 2 vezes C vale 3 quartos, certo? Que é igual a 1. Simplificando esse 2 com 4 aqui, ó, A mais, simplificando, 2 com 2 dá 1, 4 com 2 dá 2. 3 meios, que é igual a 1. Logo eu tenho que A é igual a 1 menos 3 meios, resolvendo a equação. Tirando o mínimo, a gente faz o mínimo rápido aqui, mas eu vou fazer o procedimento comum, que todos já conhecem. Mínimo entre 1 e 2 é 2. 2 por 1 dá 2 vezes 1, 2. Menos 2 por 2, 1 vezes 3, 3. Daqui eu concluo que 2 menos 3, menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, encontramos o valor de A. Certo? Vamos fazer o agrupamento das outras duas novas equações. Essa equação 2. A equação 2 é representada por quem? Vamos lá? B mais 2D igual a 0, agrupando com a equação que tem as mesmas letras, né? Que é a equação 4. A equação 4, que é representada por 3B mais 2D, que é igual a 1. Agrupando as duas equações, duas ou mais equações juntas são chamadas de sistemas. Vamos aplicar o procedimento que você já conhece. O método da soma está bem simplificado aqui. Vamos lá. O número que multiplicado por 1 cai em 3, obviamente com sinais trocados, será o menos 3. Dando ajeitado nesse sisteminha, fica menos 3 vezes B menos 3B, menos 3 vezes 2 menos 6D, que é igual a menos 3 vezes 0 a 0, certo? Menos 3 vezes B menos 3B, menos 3 vezes 2D menos 6D, menos 3 vezes 0, 0. Repetindo a equação de baixo, 3B mais 2D, que é igual a 1. Aplicando o método da soma, igual a 1, 0. Aplicando o método da soma, olha, menos 3D mais 3B, adeus, glória. Vai ser igual a menos 6D mais 2D, menos 4D, que é igual a 0 mais 1, 1. Multiplicando, o que resta por menos 1, eu tenho que 4D é igual a menos 1. Daqui eu tiro que D é igual a menos 1 quarto. Registrem, por favor. Vamos lá, moçada, encontramos D igual a menos 1 quarto. Já que é um sisteminha, você pode pegar esse D igual a menos 1 quarto e substituir em qualquer uma das equações. Fica mais fácil substituir nessa equação 2. Vamos considerar ela aqui, substituindo D igual a menos 1 quarto em 2. Equação 2, vamos escrevê-la, B mais 2D igual a 0. Substituindo, daqui eu tiro que B mais 2 vezes D, quanto é que vale D? Menos 1 quarto, que é igual a 0. Resolvendo essa equação, o que nós temos aqui? Ó? B mais vezes menos, dá para simplificar aqui, sim? Por 2, 2 por 2 dá 1, 4 por 4 vai dar 2 a menos, menos meio,
certo? 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, menos meio, é igual a zero. Daqui eu tiro que no isolamento que B vai ser igual a meio. Aqui acabamos de encontrar A, B, C e D. O Azinho, moção, nós acabamos de achar a inversa da matriz A. Nós encontramos que A vale menos meio, B vale meio, C vale 3 quartos e D vale menos 1 quarto. Mas a matriz inversa de A nós representamos assim, A, B, C, D. Se você lá recorrer ao início dessa resolução, então o que eu posso concluir aqui? Logo, a matriz inversa será igual a Azinho, vale menos meio, Bzinho, que vale meio, Czinho, que vale 3 quartos, e Dzinho, que vale menos 1 quarto. Ó, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: qualquer matriz vezes a sua inversa da identidade, dá o número 1 das matrizes. Então, eu desafio você, que sabe fazer cálculo, tenho certeza disso, a pegar a matriz original A. Quem que é a matriz original A? Vezes a sua inversa. Quem que é a matriz inversa? Acabamos de achar. Você vai exatamente achar esse produto aqui igual a matriz identidade, ou seja, matriz A, 1, 2, 3 e 2, vezes a sua inversa que eu acabei de encontrar, menos meio, meio, 3 quartos e menos 1 quarto, vai ser igual à identidade 1, 0, 0 e 1. Pode acreditar que isso é verdade. Se você não acreditar, efetue os cálculos. Como? Linha multiplicando coluna. Quando você efetuar todo esse cálculo, toda essa conta que tem com você, você vai descobrir que isso aqui é verdade. Ou seja, qualquer matriz vezes a sua inversa é igual ao número 1 das matrizes, que é representado pela matriz identidade, também chamada de matriz unidade. Agora o que nós vamos fazer? Cientificamente, essa resolução aqui, ela depende de habilidade de vocês em efetuar cálculos. É claro que nem todo mundo tem esse dom de efetuar cálculos com facilidade. Agora eu vou mostrar um procedimento para vocês, que eu vou achar a inversa dessa matriz, exatamente essa matriz está aqui. Vou achar essa inversa em questões de segundos. Basta você acompanhar comigo. Agora, vamos supor que você esteja resolvendo uma prova, você esteja no exame. Qual o procedimento, qual o método que eu uso? O método científico, você acabou de mostrar para a gente, ou o método vulgar, que você vai me mostrar agora? O que você quiser. O método vulgar existe matematicamente também. É lógico que seria interessante você aprender esses dois procedimentos, mas para quem tem dificuldade com resolução, com cálculos, enfim, com a matemática em si, vamos para o método vulgar. Eu faço todos aprenderem esse método vulgar. Agora eu vou mostrar para vocês o método matemático. Vocês vão querer me bater, lógico, porque eu mostrei que é procedimento científico, é demorado para explicar, mas para resolver não. Para quem tem habilidade, resolve isso aí em segundos, não vou falar segundos, em minutos. 3 minutos é o bastante para você resolver, que é o limite exigido pelo vestibular, pelo exame. Mas nesse processo matemático aqui, parece brincadeira, você vai fazer, não é possível que isso existe. Olha para cá. Vamos fazer o seguinte: os elementos ADP são em 2. Multiplica eles e deixa registrado o resultado. Vamos lá? 1 vezes 2. 2, certo? Multiplique agora em seguida os elementos da diagonal secundária. 2 vezes 3, 6. Depois de termos achado esses resultados, vamos fazer a subtração nessa sequência, nessa ordem. Primeiro pega o resultado da diagonal principal e subtrai o resultado da diagonal secundária. 2 menos 6, 2 menos 6, principal, secundária sempre nessa ordem. Fazendo esse cálculo, 2 menos 6, menos 4. Deixa esse resultado aqui registrado, depois eu vou fazer um comentário importante sobre ele. Para encontrarmos a inversa, está aqui A menos 1, olha o que você deve fazer, olha o que você deve executar com a maior facilidade do mundo. Pega os elementos da diagonal principal e troca de posições. Pega os elementos da diagonal principal e troca-os de posição. 1 está em cima, passa para baixo. 2 está embaixo, passa para cima. Ou com a setinha para indicar.
tá? Esses dois elementos deverão ser trocados de posição. 2 está embaixo, passa para cima. 1 está em cima, passa para baixo. O que eu devo fazer com os elementos que ocupam a diagonal secundária? Não é trocá-los de posição agora. Mantenha-os, trocando o sinal. Se é positivo, passa a ser negativo. Se é positivo, passa a ser negativo. Mas, se fosse negativo, passaria a ser positivo. Troca de sinal sempre. Repetindo, elementos da diagonal principal trocam de posição. Quem está embaixo, passa para cima. Quem está em cima, passa para baixo. Quem está embaixo, passa para cima. Quem está em cima, passa para baixo. 2 está embaixo, passa para cima. 1 está em cima, passa para baixo. O que eu faço com os elementos da diagonal secundária? Troca de sinal. 2 é positivo, fica negativo. 3 é positivo, fica negativo. Tudo bem? Aquele resultado que eu deixei que vocês deixassem reservados, considera e coloque ele como denominador de todos os elementos dessa nova matriz, que é chamada de inversa. Então, menos 4 entra para dividir o 2, menos 4 entra para dividir o menos 2, menos 4 entra para dividir o menos 3, o menos 4 entra para dividir o 1 também. Efetuando essa divisão, logo, ou simplificando, logo eu tenho que a inversa vai ser equivalente a 2 e 4, mais com menos, menos o número que simplifica 2 e 4 ao mesmo tempo, uma fração redutível, é o número 2. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, menos meio. Menos 2 com menos 4, menos com menos vai dar mais. O número que simplifica 2 e 4 ao mesmo tempo é o próprio número 2. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Menos com menos dá mais, essa fração já foi reduzida ao máximo, a resposta aqui vai dar 3 quartos. E para encerrar, mais com menos vai dar menos 1 dividido por 4. Comparem, por favor, a matriz inversa do que eu acabei no processo chamado de matemático. A original que eu encontrei lá, menos meio, está aqui, menos meio, 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 3 quartos, 3 quartos, e menos 1 quarto, menos 1 quarto. Agora a decisão é sua. Ou você faz pelo método tradicional, método científico, que é resolvido por um sistema, que é um dos procedimentos, tem outros, tá? Ou então você faz pelo processo matemático. Matemática é interessante demais. Quer que dê um reforço? O que eu faço? Multiplico os elementos da diagonal principal, 1 vezes 2, 2, registra. Multiplico os elementos da diagonal secundária, 2 vezes 3, 6, registra. Subtrai-os nessa ordem, 2 menos 6 dá menos 4. Para acharmos a inversa, vamos só pagar aqui. Para acharmos a inversa, para encerrarmos essa aula, para acharmos a inversa, troca os elementos da diagonal principal. 2 está embaixo, passa para cima, 1 está em cima, passa para baixo. Vamos lá, aqui fica 2, aqui fica 1. Fecha. Pega os elementos da diagonal secundária e troca de sinais. É 2, passa a ser menos 2. É 3, passa a ser menos 3. Não esquecer que, se o original fosse menos 2, passaria aqui a ser mais 2, sempre com o sinal trocado. Aquele número registrado, que é o menos 4, passa a ser denominador de todos os elementos encontrados. Menos 4 para todo mundo, menos 4, menos 4, menos 4, menos 4. Faço o cálculo, simplifico as frações, né? Mais com menos, simplificando, meio, menos com menos, mais simplificando, meio, menos com menos, mais simplificando, 3 quartos, já está reduzido ao máximo, e mais com menos, 1 quarto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido essa aula de forma interessante e estaremos à disposição para quem qualquer dúvida que seja com você, entre no meu privado. Tá? Um abraço para vocês e fiquem com Deus.